Boa noite a todos, a paz de Cristo. Uma alegria estar com vocês, uma alegria poder repartir do pão sagrado da palavra e servi-los na mesa do Senhor. Que tempo precioso. Eu não sei você, mas eu já queria largar tudo e ir para o quarto orar. Meu Deus, tem hora que alguma coisa que a palavra de Deus vai produzindo dentro da gente, eu fico dentro de mim assim, eu vou voar. Vira para o irmão ao seu lado, faz a melhor cara de crente que você puder. Fala, papai vai te pegar de jeito esses dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Guto, muito obrigado por nos inspirar e nos ativar. Tem mais, Deus tem mais para nós. Amém? E quando a gente fala que tem mais, a gente tem que crer que é muito mais. Não é pouco mais, é muito mais. Muito feliz, pastor Janduí, acho que não fiz nada errado da última vez para o senhor ter me chamado de novo, né? De poder voltar e estar com vocês e servi-los nesse tempo. Feliz por rever amigos queridos, né? O Guto, o Manuel, o Clóvis apareceu, o Jamal, velho companheiro de guerra. Fico até constrangido de pregar com o Jamal sentado, mas acho que eu não vou trocar de lugar não, vou pregar constrangido mesmo. E antes de compartilhar a palavra, eu só queria encorajar aqueles de vocês que têm fome para continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Tem um texto de Provérbios que ele mexe muito comigo, Provérbios 18, verso 15. Ele me motiva há muito tempo, espero que te ajude. A Bíblia diz: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O conhecimento e o saber não vem por download gratuito, não vem por osmose, né? Esse negócio não funciona. Você tem que procurar, simplesmente tem que ir atrás, né? E além de toda a dedicação ao estudo da palavra, eu tenho sido muito enriquecido aprendendo também com outros por meio da literatura cristã. Eu acredito nessa ferramenta. Por conta disso, trouxemos aí 2 materiais que você pode adquirir aí no final da reunião. Não tem muita coisa, mas eu acredito que se você for rápido, dá para sair com algo. Há alguns anos atrás, acho que foi em 2021, Kelly, minha esposa Kelly e eu publicamos juntos esse livro, Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Um manual bíblico sobre criação de filhos com uma ênfase em encaminhá-los a viver o destino profético. Eu sempre digo, né, a maioria dos crentes, não escrevemos esse livro pensando só nos que já são pais. Aqueles vocês solteiros que ainda estão orando para casar. Você que está naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Porque eu digo para a moçada da nossa igreja que a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar, não depois. Melhor hora de se preparar para criar filhos é antes de tê-los, não depois, né? Então a gente tem que correr à frente e não atrás. E você também, que os anos já foram passando, você já migrou para outro versículo, que é o do desespero: que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Já está aceitando qualquer coisa, né? Para você também. Então quero encorajar vocês. Um dos ensinos mais preciosos que temos a oferecer ao corpo de Cristo está nesse livro. E a publicação mais recente, quando eu estive aqui ano passado, estava terminando de escrever esse aqui, A Cultura do Jejum. Aliás, preguei sobre a importância do jejum, né? O papel que ele terá nessa preparação final de um grande mover, de uma grande colheita. E nós temos dentro do livro o acesso gratuito a um curso online, que resume todo o livro. Cada um dos 12 capítulos viraram 12 aulas, e nesse curso tem também muitas conversas práticas com o médico que tem me acompanhado nos últimos anos em muitos jejuns prolongados, né? A gente tem no livro, Deus me deu uma palavra no final de 21, antes do início do ano passado, que eu deveria estudar sobre jejum como eu nunca fiz na minha vida. E eu decidi revisar não só os textos bíblicos, a teologia, a história, mas a fisiologia do jejum.
E a gente tem dado muita orientação prática. Só o que você vai economizar em comida já vale o investimento do livro. Sem sombra de dúvida, não tem como você perder com isso. Então fica aí o encorajamento para que vocês façam o investimento no final. Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês estão prontos para um pouco mais? Antes de compartilhar a palavra que eu tenho para repartir com vocês, eu sinto algo vindo muito forte no meu espírito. Talvez não sirva para uma pessoa só. Muitas vezes nós analisamos ter ou não ter fé só na perspectiva dos extremos. Olhamos para aquela pessoa que não tem nada de fé, olhamos para aquela pessoa que tem toda a fé possível. E não imaginamos que muitas vezes tem gente transitando aqui no meio. Ele nem é o incrédulo total, mas também não é o crédulo total. Né? Por exemplo, o pai daquele menino endemoniado que os discípulos não puderam expulsar, quando Jesus jogou a batata quente para ele, diz, a responsabilidade de crer é sua, porque ele olha para Jesus e diz, os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Se o senhor pode, Jesus olha para ele e diz, se podes, tipo para cima de Moá. Jesus diz, tudo é possível que crê. E diz, não joga para cima de mim como você fez para cima deles, a responsabilidade de crer é sua. A resposta daquele homem é fantástica. Ele olha e diz, Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Todo dia alguém falou, pastor, ele não é bipolar? Eu falei, não. Ele decidiu crer. Tem gente que olha só a metade vazia do copo. Eu acho que naquele momento falou, eu creio, mas o copo não está cheio. Ajuda a encher. E muitas vezes nós tomamos uma decisão mesmo não tendo tudo. Às vezes nossa fé, ela está ali meio parcial. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, as duas irmãs fazem dois comentários diferentes. Uma delas diz, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. É a fé para o passado, poderia ter acontecido. A outra diz, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que no último dia, a outra joga lá para o futuro. E muitas vezes nós estamos desse jeito. Ah, se o Senhor passasse antes, teria sido diferente, mas não passou. Quem sabe lá na frente, mas não agora. Jesus está dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Alguns de vocês vão ter que ajustar essa sintonia da fé. Parar de crer para o passado poderia ter sido, parar de crer só lá para quem sabe lá na frente e tomar um posicionamento. Nós vamos resolver esse negócio hoje, aqui e agora. Eu creio de todo o meu coração, né, que Deus está provocando alguns com a descarga sobrenatural para que você levante, posicione e tome aquilo que é seu. Em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que quando falamos a respeito de todo esse processo de rendição, de busca, né, a Deus, o que envolve uma vida de oração. Ano passado eu toquei no assunto do jejum e ultimamente eu estou assim, se Deus não mandar falar outra coisa, eu não consigo fugir de algum escorregão de mexer no assunto, porque oração e jejum são irmãos gêmeos. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus vem trabalhando comigo há muito tempo, que diz respeito a afinar o coração e as motivações que estão ligadas à nossa busca. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler juntos, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 1 até o 4. O texto sagrado diz assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só mais uma vez, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao olhar para esse texto, eu confesso que durante muito tempo eu entendi ele de forma errada.
primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. E o propósito dessa condução era basicamente o confronto que ele teria com o diabo. Mas eu creio que o mesmo Espírito que o guiou ao deserto, o guiava nas outras coisas e o guiou a esse tempo de jejum. Durante muito tempo eu achava que essa tentação descrita no início dessas 3 que nós podemos chamar das últimas, porque Lucas 4,13 descreve esse final assim: acabadas que foram toda sorte de tentações. Jesus não recebeu apenas 3. Essas talvez foram o desfecho. Mas na menção da primeira dessas últimas 3, eu sempre achei que o diabo estivesse tentando Jesus para ele quebrar o jejum antes da hora. Mas a Bíblia claramente diz que depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome. A fome vem depois do jejum ter sido completo. Então a tentação não era para quebrar o jejum. Nós já vamos tentar entender o que é que aconteceu aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda essa fome. Essa fome que Jesus sentiu não é o que você sente quando pula 1 ou 2 refeições. O que você sente é um desconforto, porque o seu corpo está habituado a receber alimentos nas horas certas e ele se condiciona muito rápido. Segundo, a fonte de energia que o meu e o seu organismo precisa, ela vem, da glicose, do carboidrato que nós comemos. Quando você não come, falta energia. O que é que seu corpo faz? Vira uma chave e vai buscar uma fonte alternativa, glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. Só que essa sua reserva de glicogênio, ela dificilmente vai durar mais de 3 dias. Então, no máximo 3 dias, seu organismo vai virar outra chave para oferecer energia alternativa. E o seu corpo vai entrar num processo que os médicos chamam de cetose. É quando ele começa a queimar as reservas de gordura que estão lá justamente para um momento como esse e transformá-las na energia que você não está recebendo mais da glicose e não tem mais no glicogênio. A partir desse momento, é quando nós falamos que o jejum deixa de ser tão desconfortável, porque a fome vai embora, porque você vai trocar o alimento externo por um interno. Na verdade, a pessoa que está em jejum, ela está comendo a si mesma, ela está queimando suas reservas. A vontade de comer leva uns dias a mais para sumir. Eu digo para os outros que jejum difícil é aquele que você não entra na cetose. Eu tenho alguns amigos que falam assim: você tem feito um monte de jejum de 40 dias, você é doido. Eu fiz um comendo uma vez por dia, eu quase morri. Eu falo para eles: e se eu falar que o seu comendo uma vez por dia é mais difícil que o meu? Não, mas eu comia. Eu falei: exatamente, você não entrava em cetose. Você todo dia tinha fome, os caras todo dia. Eu falei: eu não tenho fome. Então, algo que nós precisamos entender esse processo. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, está falando da fome real. Significa que as reservas de gordura acabaram. E aí o corpo vai entrar no processo de inanição, que é consumo de tecido vivo. Gente, isso é mais desesperador do que a gente possa imaginar. O que particularmente essa informação me faz acreditar que Nosso Senhor era fit, magrinho. Primeiro, é só aplicar a lógica. A dieta do Mediterrâneo até hoje é considerada das mais saudáveis do mundo. Mas naquela época eles não tinha poluição, não tinha comida industrializada, não tinha processado, e andavam, que era uma barbaridade. Então, assim, quando Paulo fala do exercício físico que para pouco aproveita, ele estava falando de ir para o ginásio, que era algo muito maior do que a vida comum do povo que já não era sedentário. Então, nós precisamos entender, quando Pedro sai de Jope para pregar em Cesareia Marítima, a Bíblia diz que ele foi em 2 dias. Gente, são 60 quilômetros. 30 quilômetros por dia andando. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Então, aquele povo tinha um nível absurdo de saúde. Por que eu estou dizendo que na minha cabeça Jesus tem que ser muito magro? Porque eu já fiz vários jejuns de 40. Eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Então, para ele ter tido fome, ele realmente deveria ser assim, bem enxuto, muito pouca gordura no corpo, para o estoque ter durado, acabado com os 40 dias. Então, no momento que ele encerra o jejum, e ele está de fato no limite, qual é a tentação de Satanás? Não é sobre comer ou não comer, é o meio de acesso rápido à comida.
E quando a proposta vem, se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães, o que o diabo queria é que ele fizesse o processo inverso, subsistindo na forma de Deus. Ele não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se prender, diz Filipenses 2, se esvaziou, assumiu a forma humana. Ele vive nessa terra como homem. Todos os seus milagres foram operados debaixo da unção do Espírito Santo. Se o que ele fez tivesse sido feito como Deus, nós jamais poderíamos fazer as obras que ele fez, o que dizer maiores. Atos 10, 38 é claro, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz porque ele era Deus, porque Deus era com ele. Então a legitimidade de Jesus ser o nosso substituto era ele se conduzir como homem. E o diabo estava tentando pressioná-lo a agir como Deus naquele momento. Transforma as pedras em pães. A tentação dizia muito mais respeito a acelerar o acesso à comida do que quebrar o jejum, porque o jejum já estava cumprido. O que talvez poderia deixar alguns de nós até com a guarda baixa, dizendo já está tudo resolvido. Para mim não é coincidência que o último Adão, Cristo, comece sendo tentado na mesma área que o primeiro Adão cedeu. Comida. E a resposta do Senhor Jesus é o que tem que nos fazer pensar. E diz, nem só de pão viverá o homem. Na hora que o diabo diz, transforma a pedra em pão. E pensa num cara que queria pão. Pensa num corpo que estava gritando por glicose, por energia. Naquele momento ele diz, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, diabo, o primeiro Adão trocou a palavra pela comida. Você acha que eu vou cair nessa? Tem fome pelo pão natural aqui? Tem. Num nível desesperador que a maioria dos seres humanos não conhece. Ele diz, mas dentro de mim tem uma fome maior do que essa, pelo pão do céu. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta, fome de quê? Porque algo que eu e você precisamos entender, que a fome, que é um dos mais básicos e primitivos instintos, ela nos guia, ela nos dirige. A maioria das pessoas, e quando digo a maioria, penso na pirâmide social, né, a grande base, eles levantam com a perspectiva de ganhar o pão do dia, gente. Quando falamos do planeta. A maioria das pessoas trabalham por sobrevivência, não é nem para acumular, não é nem para juntar. As pessoas são norteadas pela necessidade de sobrevivência. Mas naquele momento Jesus está dizendo, tem algo muito maior, muito superior. E o que ele me ensina com isso? Em primeiro lugar, ele deixou claro que tem dois tipos de alimento. Tem o pão natural, mas tem o pão celestial, a palavra de Deus. Aliás, tem algo interessante, porque ele está fazendo a analogia com a declaração que Deus deu em Deuteronômio 8 sobre o maná. É esse o texto que está sendo citado, e Deuteronômio 8 vai ser importante aqui na nossa conversa hoje. Mas Jesus não fala só sobre dois tipos de alimento. Ele também, nos seus ensinos, não só aqui, ele vai falar das questões de fome e saciedade, ligadas não só ao alimento natural, mas também ao alimento espiritual. E depois de explorar essas duas coisas, primeiro os dois tipos de alimento, depois fome e saciedade nos dois níveis, é que eu quero finalizar minha volta e ter a conversa que eu quero sobre jejum. O meu terceiro ponto aqui vai ser o poder da abstinência. E nós precisamos entender como isso vai impactar a nossa vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, sobre os dois tipos de alimento. Jesus não está só tentando dizer, olha, tem alimento natural, tem alimento espiritual. Quando ele fala da distinção dos dois, e aí você começa a somar o ensino de Jesus, a maior parte do tempo, parece que ele queria gerar em nós não só uma consciência de que tem dois tipos de alimento, mas de que um pode concorrer com o outro. Então, por exemplo, Lucas 21, verso 34, eu vou ler na tradução brasileira, diz, guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados, com excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. Ele está mandando vigiarmos, guardarmos, para que o coração não fique pesado, sobrecarregado com excessos da comida natural, que de alguma forma vai nos atrapalhar no plano espiritual. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, explicando a parábola do semeador,
Ele diz, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Gente, honestamente. Quando falamos de preocupação, vou voltar no exemplo que eu dei. A maioria das pessoas levanta para trabalhar pelo pão, pela sobrevivência. Não dá para falar de preocupações na vida da maioria das pessoas e não colocar o elemento comida. Aqueles que venceram o nível das preocupações e estão agora ganhando mais do que o que precisam para comer, eles já entraram na segunda dimensão, riquezas. Mas a terceira, todo mundo, o pobre e o rico, vão desfrutar. É o que a Bíblia fala dos prazeres da vida. E entre eles, a comida sempre está lá. Desde os primórdios da humanidade, não tem festa que não seja regada a comida, bebida e música. E nós precisamos entender que em pelo menos duas diretamente, uma indiretamente, dessas menções do que Jesus falou, que tem o poder de sufocar a palavra, gente. O pão celeste. Os espinhos que crescem, eles sufocam a ação da palavra. Duas delas estão diretamente relacionadas, não com a comida em si, mas com a forma como nós nos relacionamos com ela. O que me chama também a atenção nas declarações de Jesus é quando em João, no capítulo 4, cansado da viagem, ele para em Sicar, uma aldeia dos samaritanos, junto ao poço de Jacó. E ele começa a conversar com a mulher, enquanto os discípulos foram à cidade fazer o quê? Comprar comida. Era a hora do pit stop, descansar. O senhor está cansado, ele precisa de descanso para o corpo, mas eles precisam refazer as energias, e eles foram atrás de comida. Ali o Senhor encontra aquela mulher e começa a ministrá-la. Quando os discípulos chegam, eles interrompem Jesus. João 4, de 31 a 34, diz assim, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Gente, quando ele chega e fala, mestre, coma, sabe o que eles estão falando? Em outras palavras, nas entrelinhas, precisa perder tempo com essa mulher, que o senhor tem coisa mais importante para fazer. Coma, isso vem primeiro. Jesus olha para eles e diz, eu tenho outra comida. Eles não conseguem entender a analogia de Jesus. Será que alguém trouxe algo antes da gente? Jesus diz, a minha comida, e aqui você precisamos entender algo, é fazer a vontade daquele que me enviou. A maior parte do tempo nós achamos que alimentos espirituais só ler a Bíblia, só escutar mensagens e ensinos. Você diz, não, minha fé foi alimentada. Não dá para negar que isso é parte do processo. Mas quando Jesus fala de fazer a vontade, de andar na palavra, é alimento tanto quanto ouvir. Mas algumas vezes a gente acha que só de ouvir e não andar, está tudo resolvido e estamos alimentados. Tá não, filho. Nós precisamos compreender que Jesus também está dizendo, a minha comida, não só para falar do alimento, mas a minha necessidade, a minha valorização por aquilo que Deus tem, é maior do que isso que vocês estão oferecendo. É por isso que nós precisamos questionar a fome do que está guiando ou dirigindo a nossa vida. Porque se eu e você entendemos que existem dois tipos de alimento, nós precisamos entender, não apenas, não estou negando que o alimento natural não seja algo de Deus. 1 Coríntios 6,13, Paulo diz, Deus fez o estômago com os alimentos, alimento com o estômago, criação casada. Né? Nós sabemos, Paulo diz que um dia Deus vai destruir tanto um como o outro, até que esse dia chegue, que nós estamos aproveitando, não é verdade? Então, eu quero te mostrar que a comida não é nem apresentada necessariamente como algo ruim na Bíblia, mas como algo bom, como sinal de bênção. Então, eu não quero dizer que o alimento é um problema, mas a forma de relacionar com ele pode se tornar um problema. Assim como o dinheiro não é um problema. Um dia um irmão falou para mim na igreja, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca disse isso. Ele disse, eu não disse, disse, não disse, nós ficamos lá, não disse, não disse. Eu falei, onde é que está? Me mostra. Ele, tem um texto aí, se o senhor me ajudar a achar. Eu falei, eu te ajudo a achar para mostrar que você viu errado. Aí fui para 1 Timóteo 6, 9 e 10. Falei, é esse aqui? O que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Aí ele está aí. Falei, não, aqui diz que o amor ao dinheiro é a raiz, não o dinheiro. Aí ele, qual a diferença? Falei, criatura, a diferença é gigantesca. Porque tu pode não ter dinheiro e ter amor ao dinheiro.
Aí, além do miserável estar quebrado, lá no sul a gente diz, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de tão endividado que se chama a mulher de meu bem, o banco confisca. E o cara, além de quebrado, tem a raiz de todos os males. Por outro lado, o Salmo 62:10 diz o quê? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma frase que eu nunca esqueci de um livro do Reagan, ele diz: errado não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. Os antigos definiam a avareza assim, eles diziam, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. O dinheiro em si não é necessariamente algo ruim, mas a relação errada com ele pode ser muito delicada. E nós precisamos entender que há um paralelo quando falamos a questão da comida. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque, repito, a necessidade de cuidado não faz do alimento algo necessariamente ruim. Deuteronômio 8:10, quando Deus está falando sobre o momento em que eles entrassem na terra prometida, Ele diz, vocês comerão e se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Ele está dizendo, não só vocês vão ter comida boa, abundante, farta, mas ainda vão dar glória. Eu não sei você, tem comida que eu não consigo agradecer só antes, eu agradeço depois de comer também, porque é bom demais. Neemias, capítulo 8, verso 10, que a gente cita, a alegria do Senhor na nossa força, vai ver o contexto. Ele diz, comei carnes gordas, picanha, bebei bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si. Ele diz, porque esse é dia de alegria. Aí eles declaram, e a alegria do Senhor é a nossa força. Eles iam se regozijar comendo, gente. Pensa no culto bom. Agora, o que eu e você precisamos entender é que Jesus não define só 2 tipos de alimento. Eu já termino de montar as peças do quebra-cabeça. Mas ele fala de fome e saciedade, relacionado não só com o alimento natural, mas também com o espiritual. Por exemplo, em Mateus 5:6, nosso Senhor diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele fala de fome e de sede, mas não pelo alimento natural, mas ele fala também de ser saciado. Em João, capítulo 6, verso 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele está falando de saciedade no plano espiritual. Salmo 42:2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Mas ainda que a gente considere que, já que a fome é, como eu disse antes, um dos mais básicos instintos humanos, é aplicado de forma alegórica, muitas vezes para expressar um profundo anseio, ou necessidade por outras coisas. Vamos tentar olhar de uma forma mais abrangente as declarações que Jesus fez sobre o assunto. No Sermão do Monte, Lucas, capítulo 6, verso 21, mostra que Jesus diz, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Eu sempre pensava que Jesus estava falando de fome natural. Quer dizer, você faminto, que está com necessidade, você vai conhecer a provisão de Deus, Ele vai suprir você. Mas se é isso que Jesus está falando, o que Ele fala na sequência vai parecer bem contraditório. 4 versículos depois, Lucas 6, 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Então vamos fazer a montagem. Bem-aventurados vocês que estão com fome, porque vocês serão saciados. Deus interviu, o cara tirou ele daqui, ele veio para cá, está saciado. Agora Jesus diz, ai de vocês. Bem-aventurado é se deu bem, mas ai de vocês é deu ruim, é juízo. Ai de vocês estão fartos, porque tem fome. Aí o cara sai daqui e volta para ter fome. Mas quando ele volta para ter fome, bem-aventurado, aleluia, vocês serão fartos. E quando ele entra na fartura, ai de vocês, ele vai ficar num loop a vida inteira. A pergunta é, Jesus está falando de coisas naturais? Eu não creio. A segunda multiplicação de pães, antes de multiplicar, Jesus disse, tenho compaixão dessa multidão, porque estão há 3 dias sem comer. E mesmo sem comida, ninguém arredava o pé. Sabe por quê? Ele está dizendo, nós estamos mais interessados no que o Senhor está entregando do que na comida. Ele olha para esse povo e diz, bem-aventurado vocês têm fome do quê? Das coisas espirituais. Vocês serão saciados. Mas quando ele diz, ai de vocês estão fartos, do que ele está falando? Vamos tentar explicar isso por meio de uma parábola que a maioria das famílias vivenciou isso.
quando eu era criança, e a gente tentava pedir para a mamãe para comer alguma coisa antes do almoço, havia a possibilidade dela soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse, de iniciar a grande última guerra mundial. Porque, gente, pensa num negócio para tirar a mamãe do sério. Era quando a gente queria comer o que ela chamava das bugigangas, das porcarias. E ela dizia, de jeito nenhum que vocês vão comer essas coisas, porque a hora que o almoço estiver pronto, que é a comida saudável que vocês precisam, vocês não vão mais ter apetite. Você viveu isso na sua casa? Jesus está dizendo, ai de vocês que se encheram de algo antes do almoço ser oferecido. Ele não está falando de algo natural. Ele diz, vocês vão ter fome. Há um nível de juízo aqui. A pergunta é, o que pode estar trazendo uma falsa sensação de saciedade que nos impede de ter a verdadeira saciedade? Não dá para ignorar isso olhando o ensino de Jesus. Porque a fartura natural pode contribuir com indiferença espiritual. Me ouça com atenção, eu não estou falando contra a provisão abundante de Deus. Estou falando da forma errada de relacionar com aquilo que Deus disponibiliza. Então me ouça agora, por gentileza, sem resistência. Em Deuteronômio 8:10 nós citamos, Deus diz, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. No 11, o versículo seguinte, a continuação, e eu vou citar muito Deuteronômio 8 aqui, do 11 ao 14, Deus diz assim, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, aquilo que eu mesmo dei para vocês e que vocês iam me louvar. Depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, as bênçãos que eu vou derramar, podem roubar vocês de mim. Isso não significa que eu não queira dar. Isso não significa que eu não vá disponibilizá-las, mas eu não posso deixar de adverti-los. Já desse um irmão da nossa igreja falou assim para mim, pastor, bendita aquela época de uma igreja sem globalização. Eu falei, como é que é? Ele falou, pastor, eu sou de uma época que a gente só ouvia o pastor da gente na igreja da gente. Hoje, em dias de globalização internet, nós ouvimos de tudo. Ele diz, vem muita coisa boa. Mas pastor, vem muita porcaria. E tem ênfase, tem hora que eu não consigo mais saber quem está certo. Eu falei um exemplo. Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu amo a pregação e ensino da fé. E tem hora que eu estou ouvindo os pregadores de fé e eu fico lá. É meu, eu quero tudo. Se quiserdes me ouvir, descobrireis o melhor dessa terra. E eu enlouqueço. Daqui a pouco eu ouço uns caras batendo e dizendo, cuidado que essas coisas vão te afastar de Deus. Eu penso, será que Deus é bipolar? Ou um está certo, um está errado? Eu falei, na sua opinião, quem está certo, quem está errado? Eu falei, eu acho que os dois estão certos, os dois estão errados. Ele falou, como assim? Eu falei, os dois estão certos por pegarem porções bíblicas. E os dois estão errados porque acham que a porção dele anula a do outro. Quando, na verdade, a palavra de Deus concorda entre si. Eu falei, na mesma Bíblia você vai ver Deus fazendo promessa e na mesma Bíblia fazendo advertência. Você não tem que escolher. As promessas são nossas. A Bíblia diz, tantas quantas forem as promessas de Deus. Nele está o sim, por meio dele o amém. Ele não mudou de ideia, ele não voltou atrás em nada. E ele prometeu porque quis, não foi a gente que convenceu. Então, isso está tudo de pé. Não é para você abrir mão. Ele, aleluia, glória a Deus. Eu falei, mas as advertências também estão de pé. Josué dá um chacoalhão na sua geração e diz, tudo quanto Deus falou por meio de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Diz, para o bem ou para o mal. A palavra de Deus é toda ela verdadeira, na hora da promessa, na hora da advertência, com juízo e os resultados. Não é uma ou outra. Mas muitas vezes nós começamos a ter uma ênfase. E às vezes o pêndulo balança tanto para arrumar o que estava errado, que nós começamos a descompensar. Deixa eu ser honesto com você, pelo menos no meio que eu vivo, que crê, prega e vive essa consciência de provisão. Eu nunca vi nenhum colega, e não estou jogando pedra nos outros, nem eu, nunca tinha gastado tempo para falar disso. Falando sobre Marcos, capítulo 10. Se você puder, me acompanhe. Um jovem procura Jesus, e ele demonstra uma preocupação com a sua
vida espiritual, salvação. Ele pergunta para Jesus, no verso 17, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, a partir do 18, guarda os mandamentos. No 20 ele diz, eu tenho guardado isso tudo desde a minha juventude. Aí no 21 a Bíblia diz assim, e Jesus olhando para ele com amor. Outras traduções diz que Jesus olhou para ele e o amou. Preste atenção nisso. O texto não está dizendo que Jesus o trollou. Jesus o amou, que é o melhor dele. Então já vamos com esse filtro. Jesus disse, só uma coisa falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O que é que acontece? O 22 diz, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus, que não deixava a bola quicando, não perdia uma oportunidade de aproveitar a didática do momento. Verso 23 diz, Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam meio sem entender. Verso 24 explica, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Tipo, não somos nem o cabeção aí não. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vou parar para considerar o que é que Jesus está tentando explicar aqui. É inegável o que ele diz a respeito de uma dificuldade do rico entrar no reino de Deus. A pergunta é, qual é a origem dessa dificuldade? Não é Deus que dificulta. Romanos 2,11 diz que ele não faz acepção de pessoas. Então Deus não está olhando para o rico e dizer, você se consolou, se divertiu na vida terrena, o pobre que sofreu, agora eu vou melhorar a vida dele e você não precisa de mais. Não é Deus. Então, de onde vem a dificuldade? É evidente que se não é Deus, quem dificulta a entrada no reino é o próprio rico. Vamos por eliminatória, por questão lógica. Até porque Jesus deixou clara a diferença entre dificuldade e impossibilidade. Quando ele fala de dificuldade, os discípulos já imaginam impossibilidade. Não, desse jeito ninguém pode ser salvo. Ele diz, ei, para o homem impossível, para Deus possível. Então Deus não só não dificulta, não estabelece a dificuldade, como ele diz, eu sou o Deus da impossibilidade. Eu levo qualquer um a superar a dificuldade. Então ele está dizendo, o problema não é comigo, nem falta de boa vontade ou de poder da minha parte. Então, com esse esclarecimento, a pergunta é, por que muitos ricos têm dificuldade? Vamos voltar na parábola de querer comer antes do almoço. Porque eles se empanturraram e encheram tanto a sua alma com tantas coisas, a ponto de perder o interesse por aquilo que traria a verdadeira saciedade. Em Lucas 12:19, Jesus falando daquela parábola do rico insensato, que diz assim, então direi a minha alma, você tem depósitos, bens para muitos anos, come, bebe, regala. Direi a minha alma. O que o rico está enchendo, satisfazendo? Sua alma. Aqui eu e você começamos a entender qual é a conversa final. Por que Jesus diz, em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado tudo, que não receba já no presente mais coisas, com perseguições do mundo por vir a vida eterna. Jesus está falando de uma salvação que é merecimento? Se você pagou o preço da renúncia, você se garantiu? Não, isso seria contraditório à nossa doutrina. Jesus nunca falou de merecimento. O que Jesus está falando aqui é de um esvaziamento que permite um novo preenchimento. Desprendimento, não merecimento. Porque o esvaziamento do desprendimento é o que nos permite ficar pronto e conectado para receber aquilo que Deus tem. Quem está acompanhando? Não estou aqui para tentar tirar a sua fé nas bênçãos que Deus tem para você. Mas nós precisamos ajustar um termostato interior nosso. Nós precisamos regular algumas coisas, porque a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha,
e colher o seu fruto. Quando você só lê isso, não parece muita coisa. Mas para os povos antigos do Oriente, mesmo antes de ser definido a história do povo hebreu, era comum que na época de colheita eles celebravam as suas divindades. Quem conhecia e temia a Deus como Noé, obviamente celebrava a Deus. Os outros pagãos celebravam seus ídolos. O negócio era tão forte culturalmente falando, que Deus estabeleceu a festa de Pentecoste, as leis da colheita, como iriam celebrá-lo. Então pressupõe-se pela lei cultural da época, plantou, colheu, vai ter celebração à divindade. Impossível não deduzir que Noé não estava grato a Deus. Mas na hora de festar diante do Deus que o abençoou, a Bíblia diz que Noé se embriagou. O que ele tinha plantado? Uma vinha. O que ele se embriagou? O fruto da bênção que o próprio Deus havia lhe dado. Há 15 anos atrás, quando Deus começou a falar comigo sobre essa questão de colocá-lo num lugar diferente de tudo, eu lembro do dia que ele me disse: muitos de vocês têm se embriagado com as minhas bênçãos. Alguns se embriagaram com bênçãos materiais, outros com realizações profissionais, e diz outros de vocês com conquistas ministeriais, inclusive você, ele me falou. Eu não sabia para onde correr. Porque muitas vezes nós podemos nos empolgar mais do que deveria. Isso não faz da bênção algo errado, porque Deus não faz nada errado. Mas isso faz da nossa relação com aquilo algo que tem que ser questionado. Quem está entendendo? E por que precisamos alinhar o coração? Para não ser privado daquilo. Então tem crente orando: não, Deus, nem me dê isso para eu não pecar. Não, Deus não quer não te dar para não pecar. Ele quer mudar você, para você usufruir o que Ele tem, sem pecar e aproveitando o que tem de melhor. Mas nós também não podemos imaginar que porque isso é bom, que não venha mesclar de alguns riscos se nós não amadurecemos no processo. Dito isso, eu vou para onde eu quero. Qual é o poder da abstinência? Deuteronômio 8, que é justamente o texto que Jesus cita na resposta a Satanás, quando lemos Mateus capítulo 4. Capítulo 8, Deuteronômio, versos 2 e 3. Advertência: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, preste atenção na palavra humilhou. Ele os deixou passar fome, preste atenção no passar fome. Ele os sustentou com maná, outra ênfase, que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que um indicativo de propósito. O que ele fez tudo? Humilhou, deixou passar fome e deu maná. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Para que vocês compreendessem, Deus está dizendo: eu tenho um recurso didático que tem um poder que vocês não têm noção. Que para gerar em vocês a compreensão de que o homem não vive só do pão natural, mas do celestial, alguns processos funcionam como elemento didático. E antes de falar do maná, que é o grande ponto aqui, o texto está dizendo que Deus humilhou e fez passar fome. Agora, pegando a ideia de humilhar e passar fome, Levítico 16 nos mostra que no dia da expiação, chamado Yom Kippur, uma vez ao ano, Deus disse assim: vocês vão afligir a alma. E quem não afligir a alma será eliminado do povo. O que era afligir a alma? Não era algo sentimental. Porque como é que você vai avaliar se alguém afligiu ou não? No livro de Jeremias e depois no de Atos, nós vemos que esse dia é chamado de o dia do jejum. Porque afligir a alma era sinônimo de jejum. Davi diz: eu humilhava a minha alma com jejum, Salmo 35, 5. Curioso é que o jejum está ligado não só com humilhação, mas com fome. E é o contexto do que Jesus está vivendo na hora que ele vai buscar exatamente esse texto. Eu e você precisamos entender que há um paralelo para nós hoje. Jejuar não deveria ser feito com a mentalidade errada que muitos têm feito. A igreja, de uma forma geral, foi perdendo a cultura do jejum. Um reduto forte que manteve foi o meio pentecostal. Mas nesse meio, nós começamos a ver as pessoas jejuando por mérito.
Não, você tem que pagar o preço, tem que fazer por merecer. Gente, isso é contrário à doutrina. Eu não estou dizendo que eu e você não precisamos de alguns níveis de renúncia para avançar no processo, mas não é. Eu conheço pregador que ele é assim, não jejuar, Deus não vai usá-lo. Aí você tem outros que vão para o extremo. Não, jejum é mérito. Eu digo não, eles estão fazendo por mérito, jejum não é mérito. Mas a turma está fazendo errado. Eu digo, então você faça certo. Jesus diz, quando jejuar, não faça como os hipócritas. Não é porque alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado que você para de fazer o certo. Então vamos fazer do jeito certo. Então, jogando fora uma ideia errada de mérito, o que é que você precisamos entender e resgatar sobre o jejum? O jejum tem um poder de lidar conosco e nos ajudar a compreender algumas coisas. Aqui eu quero que você entenda, comer não é errado, o alimento é visto como bênção, e na Bíblia alimento não é só para sustento, é para deleite. Quando falamos da provisão, Deus também normalmente não quer mandar só o que a gente precisa. Aliás, a Bíblia diz o que antes de converter roubava, agora trabalha fazendo com as mãos o que é justo para que tenha o suficiente para si e socorrer o necessitado. Tem crente orando para Deus dar o que ele precisa. Se Deus der só o que você precisa, você não pode fazer nada por ninguém. Então você precisa de mais do que o que você precisa para transbordar na vida de outros. Então provisão financeira também deveria ser abundante. E podemos falar de outros níveis de deleite. Quando Deus cria o primeiro casal e bota lá no Éden, vamos pensar em Adão e Eva antes da queda, eles tinham plena comunhão com Deus, gente. Plena. E o Salmo 16:11 diz, na tua presença, a plenitude de alegria, e a tua destra, delícias perpetuamente. Mas mesmo eu tendo plena comunhão com Deus e o mais profundo e poderoso nível de alegria, Deus olha para o homem e fala, eu não tenho problema que você tenha outros tipos de alegria. E Deus diz, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Gente, se o alimento fosse só para subsistência, Deus podia ter feito um fruto só, com a mesma cor, com o mesmo sabor, com o mesmo cheiro. E o resto da vida a gente só ia repetir aquilo, com todos os nutrientes, não precisava nem comer outra coisa. Mas ele caprichou. Ele fez todo tipo de cor, de sabor, de cheiro, de textura, frutas sazonais. Quando acaba a estação, você fica torcendo para ela chegar de novo e poder ter acesso àquilo. O que é que Deus está dizendo? Eu não tenho problema que você tenha outras alegrias. Ele diz, mas esse limite você não vai passar. Porque quando você quer entrar num lugar que te dá uma alegria que rouba você da minha, aí deu ruim. O homem está em plena comunhão com Deus, mas Deus diz, eu quero que você tenha comunhão com o semelhante. E decide criar a esposa. Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha outras alegrias. É só não desconectar de mim. Então mesmo quando falamos do casamento, o sexo que é uma tribulação para o solteiro, para se resguardar, é presente e deleite de Deus para os casados que tinham que estar vivendo em avivamento nessa área. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que tem que ter avivamento, é para o fogo ficar aceso mesmo. Agora, preste atenção, todas essas coisas que são listas para o crente, há momentos em que nós precisamos dar uma pausa nelas. Não porque elas são erradas, mas porque uma consciência demasiada delas nos rouba a consciência de algo mais sublime e elevado. Então preste atenção. Jejum, na Bíblia, a palavra traduzida como jejuar, nestil. Ne é um prefixo de negação. Estil é comer. Então a palavra jejuar significa não comer. Eu estou dizendo isso porque no nosso tempo jejum, a palavra jejum virou sinônimo de abstinência. Então você está lendo uma matéria esportiva e vai ler lá, determinado time está em jejum de títulos, é o caso do meu. Determinado jogador está em jejum de gols, porque virou sinônimo de mera abstinência. Mas na essência do conceito bíblico era abstinência de alimento. E eu estou fazendo esse comentário porque eu vejo o crente falando, estou em jejum de rede social. Não tem nada errado, desde que isso seja um complemento do jejum bíblico e não um substituto. Porque tem crente que a vida inteira ele jejua as outras coisas, mas não que devia. Outro dia um amigo nosso falou assim, não pastor, estou num propósito aí, eu estou já há 20 anos num jejum. Falei, que você está jejuando? Lagosta. Eu falei, eu também. Está fora do padrão do poder de comer toda hora. E que jejum é esse, criatura?
Mas é inegável que a Bíblia fala de outras abstinências além da alimentar. Então, Números 30, que era o capítulo da lei dos votos, falava de votos que as pessoas fariam, com os quais elas iriam afligir a alma. Eles iam deixar de lado coisas preciosas, prazerosas. Não é porque a gente não pode ter essas alegrias, mas é porque naquele momento daquela pausa, eles queriam cultivar uma outra consciência. Dá para entender a diferença? Aí você vai perceber que o jejum envolve comida, mas envolve outras coisas que podem preencher a alma. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, Paulo diz que a única justificativa para o casal cristão casado, hoje em dia a gente tem que explicar tudo bem direitinho, dar uma pausa no momento de intimidade, é quando os dois, de comum acordo, decidem juntos o quê? Se dedicarem à oração. Significa que no dia a dia do avivamento o casal cristão não pode orar? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas dedicar, entrar no lugar mais fundo, entrar num lugar diferenciado. E às vezes para entrar numa outra percepção dos deleites espirituais, você precisa dar uma pausa em certos deleites. Eu estava conversando com o pastor Janduí antes da reunião. E um homem de Deus me fez uma pergunta no ano passado que me fez refletir bastante. A minha opinião, dos gigantes espirituais dessa nação, um homem que me inspira muito. Ele falou assim para mim: Subirá, você talvez seja a pessoa que eu conheço que mais jejua. Então me permite fazer algumas perguntas? Eu falei sim. Ele falou: o seu ritmo, a sua intensidade está assim impressionando a gente. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar do jejum? Eu sei que pode ter um como, mas tenta definir aquela coisa que destaca. Falei: pastor, se o senhor me perguntasse isso anos atrás, minha resposta seria rápida e direta. Eu ia dizer: o anseio pelo sobrenatural. Eu queria romper, eu queria ver o mover, eu queria ver o sobrenatural. Eu falei: e eu sou grato a Deus que o jejum foi uma chave de acesso, somado à oração, às outras coisas. Eu falei: mas hoje, quando o senhor me pergunta, eu não tenho nem necessidade de pensar muito. Hoje, a minha fascinação pelo jejum é a capacidade de perceber, como nunca antes, os deleites espirituais. Ele falou: me explica isso. Eu falei: te explico. Com uma parábola. Falei: quando você está muito tempo sem comer, seu organismo limpou, seu paladar refina de um jeito que é assustador. Então, por exemplo, coisa que jejuadores de tempo prolongado recomendam, de vez em quando, você colocar limão na água. As pessoas falam assim: água não tem sabor. Quem jejua discorda. Tem muita diferença de sabor. Você pega um pH alto, o gosto, quando você está com o paladar sensível, é bem salobro, né? Tem água que tem gosto metálico, até pela presença de mais minerais na água. Tem muita diferença. E o paladar fica tão sensível que tem hora que você tem dificuldade. Você vai beber uma água, a água está ruim. Aí tem gente que fala: água ruim e você com sede. Então, uma dica é colocar limão. Não vou encher você com as coisas técnicas, melhora o pH da água, do sangue. Mas nessa de botar o limão, eu estava num desses jejuns prolongados e fui com um grupo de pastores para o restaurante, porque eu não queria perder a conversa, todo mundo falando de Deus, da palavra, do mover de Deus, né? E eu fui junto. Então eu pedi, os caras: não, você não vai comer? Eu falei: não, gente, hoje vai ser um banquete, hoje vai ser água com gás com limão. Falei: para quem está jejuando é banquete. Eu ainda brinquei com eles. E pedi para o garçom: você me traz um limão espremido? Claro. Daqui a pouco ele voltou, ele botou um copo tão grande. Normalmente a turma traz um dedinho, dois ali, às vezes num copo até menor. Mas um copo tão cheio de limão, eu olhei aquilo e pensei: ele errou. Ele entendeu errado. Ele deve ter achado que eu pedi uma limonada, porque era muito limão. Então eu peguei, dei uma bicadinha e provei. Eu achei aquilo tão doce. Falei: amigo, você entendeu errado, eu só queria o limão espremido, não a limonada. Ele falou: não, isso aí é limão espremido. Eu falei: não, isso aqui está doce. Ele falou: de jeito nenhum. Eu vi o cara da cozinha espremer os limões. Isso é limão puro. Eu provei de novo, falei: está doce. O cara: não pode. O pastor do outro lado da mesa na minha frente passou a mão no copo: deixa eu provar. Quando ele provou, ele fez uma cara de azedo, falou: pelo amor de Deus, Subirá, isso é limão puro, não tem nada de doce. Eu pensei: eu estou ficando louco. Peguei de novo, bebi: tá doce. Ele pegou, bebeu de novo: tá azedo. No fim, todo mundo entrou no tiratema, eu quase fiquei sem limão. E todo mundo queria provar. E todo mundo fazia a mesma cara de azedo.
Demorou para cair a ficha e eu lembrar. Falei, é o meu paladar que está percebendo a frutose do limão, o doce do limão, que ninguém mais percebe. Então, por exemplo, café sem açúcar, que todo mundo reclama que é amargo, fica tão doce quando você está jejuando muito tempo, que, por exemplo, para mim, chega a ficar enjoativo. Aí eu falei, pastor, agora imagina eu nesse estado, e uns dias depois, eu estou num outro grupo, e quando termina o almoço, um dos pastores pega uma salada de fruta, e ele começa a encher aquilo de leite condensado. Eu falei, pastor, eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele. Eu queria gritar com ele, não precisa colocar essa desgraça do leite condensado, a fruta é doce. Mas eu lembrei que durante muito tempo eu botava a desgraça do leite condensado. Porque quando você está consumindo muito açúcar, você perde a capacidade de perceber. E depois, quando você para, e depois do corpo passar a limpeza, você consegue perceber o doce, que a maioria está lá, mas a maioria não está percebendo. Quando eu terminei a história, já estava balançando a cabeça, tipo, entendi. Falei, pastor, a coisa mais empolgante para mim tem sido a capacidade de perceber os deleites espirituais. Eu digo, isso tudo sempre esteve aqui? E eu é que não percebia? Qual é o poder da abstinência? Essa pausa em coisas que enchem a nossa alma e não são necessariamente ilícitas nem pecaminosas. Elas às vezes nos dão a capacidade de restaurar o paladar e a percepção de coisas mais elevadas. Quem está acompanhando? Agora, quando esse processo começa a acontecer, a oração deixa de ser um peso, uma obrigação, uma determinação. E você começa a dizer, eu não preciso de outra coisa além disso. Eu já vi crente orando para Deus dizendo, se o Senhor não me der uma casa nova, eu não vou ser feliz. E fico, na tua presença, a plenitude e a alegria, e o Senhor não me é suficiente? Por que o homem consegue trocar as alegrias? Não é consciente, mas ele está tão saturado dessas bugigangas, dessas porcarias que come antes do almoço, que quando chega aqui, ele perdeu a capacidade de perceber e de ser atraído. E qual o problema? O problema que nós muitas vezes não entendemos é que há uma moeda no reino de Deus. Pastor, moeda. O senhor está falando de transação financeira, sim. Isaías 55, verso 1. Ah, todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vocês não têm dinheiro, ele não está dizendo venha para pegar de graça no 0800 na faixa. Ele diz vem comprar, mas não tem dinheiro. Ele diz, pois é, sem dinheiro, sem preço, mas vai comprar. Como é que você compra sem dinheiro? A carta à igreja de Laodiceia, o Senhor diz, você acha grandes coisas? Vou dizer, qual é o rótulo que eu estou dando para você? Miserável, pobre. Depois de chamar de miserável e pobre, ele diz, mas aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio para encher os seus olhos. Mas se é pobre e miserável, compra com o quê? Não é com dinheiro, a moeda é outra. Qual é a moeda? Quem tem sede, vem e beba. Quem tem fome, vem buscar alimento. A moeda no reino, um tempo atrás eu chamava de fome, hoje eu diria, é o interesse. É por isso que você vai ver Jesus dizendo para os apóstolos no sentido de pregar o evangelho. Não deem pérolas aos porcos. Não tem interesse, não vai ter acesso. Isaías 44:3, derramaria água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem valoriza a água, para quem vai aproveitá-la, para quem não vai desperdiçá-la. Agora, se nós somos a geração da bênção, da provisão de tudo isso, intoxicado com essas coisas, que começamos a perder o interesse nele, onde é que nós vamos com toda essa bênção? O resultado é ficar sem ela? Não, o resultado é desintoxicar o propósito para poder aproveitar isso, sem comprometer aquilo. Então me entenda, é muito fácil a gente transitar entre extremos. Alguns anos atrás, eu acho que isso foi 2012, se eu tiver errado, 2011. Um dia eu estava orando, foi 2012. Eu lembro que eu tinha 39 anos. E eu falei para minha esposa, falei, meu amor, eu já vou te avisar já, 11 anos antes.
que até meus 50 anos de idade eu vou comprar uma Harley Davidson. Ela falou, por quê? Eu falei, não sei, todos meus amigos vão chegando nos 50 a comprar Harley, deve ter um motivo. Já vou me programar para isso, vou botar no planejamento financeiro. Ela olhou para mim e falou, por que esperar até os 50? Por que não com 40? Eu falei, mulher, tu é de Deus, hein? Eu fui precoce em outras coisas, eu posso ser na motinho também. E a gente riu daquilo, porque era uma conversa sem nenhum plano, nenhum propósito, ficou nisso. Só que uns dias depois eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, você tem sacrificado mais do que eu te pedi. Eu quero que você viva mais. Eu falei, como é que é? Ele diz, viva mais. Você está sacrificando muito mais do que eu pedi. Eu falei, pera. O senhor está falando das coisas naturais. Estou com crédito. Aí já sei o que eu quero. Lembrei da conversa com a minha esposa. Falei, então me dê uma motona. Não motinha, motona. Mas tem que ser dessas custom, ajeitada, grande. E falei que venha com ela um seguro, porque eu não, seguro celestial, que eu não tenho mais idade para ficar caindo, trombando, batendo. Eu falei, mas não me dê o dinheiro, me dê a moto. Porque se o senhor der o dinheiro, vai para missões, eu não tenho nem coragem de gastar nisso. Mas se o senhor der a moto, eu vou ficar tranquilo. Passa um tempo, um estranho que eu não conhecia, né, da nossa igreja, me procura e diz, eu não sei o que o senhor andou falando com Deus, mas Deus mandou eu te dar uma moto. Falei, é. E eu, que moto? Falou, uma motona. Falou, pastor, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Falou, quero que o senhor saiba que eu não estou dando com alegria, não. Eu falei, não. Ele falou, não. Ele falou, falei para Deus, se é para dar, vou dar para o meu pastor, não para o pastor de outra igreja que eu não conheço. Aliás, fui levar para o meu pastor, ele não quis. Falou, criatura, primeiro eu não quero isso, não preciso disso. Deus não te mandou dar para subir lá? Sim, vá e obedeça a Deus, ele tem os motivos. Além de que eu não quero esse negócio. O pastor falou, eu nem andar de moto ando e não tenho plano. Aí ele falou assim, vim meio contrariado. O senhor andou orando por isso? Falei, andei, eu posso te contar a história. Aí ele ficou mais consolado. Gente, minha mulher até hoje tira onda. Ela disse que a partir daquele dia eu acordar, Curitiba tem mais chuva do que sol. Ela disse que eu acordar, a primeira coisa era puxar a cortininha da janela e ver como é que estava o clima. Eu não sei dizer quanto tempo eu falei em língua em cima daquela moto. Porque eu dizer, não vou perder minha conexão com Deus. Mas pensa num brinquedinho de gente grande que eu gostei. Aí nós vamos criar a doutrina do Deus tem que ficar mimando a gente. 2016, 4 anos depois. Nós estávamos no desafio de uma reforma do novo templo, do novo auditório que íamos. E Deus me disse, eu quero a moto. Falei, tu tá de brincadeira. Agora que eu gostei dela, ele falou, bem por isso. Já está gostando mais do que devia. Se eu contar só a primeira parte, tem aquele grupo só da benção que diz sou eu. Se eu conto só a segunda parte, você está vendo? Não é uma coisa ou outra. É tanto uma quanto outra e depende da estação e a fase que você está. Quem está entendendo? Agora, quando eu e você começamos a entrar nesse lugar em Deus, é inexplicável, gente, o que o jejum faz. Ele muda um chip na cabeça da gente. As coisas materiais perdem absurda, inexplicavelmente seu valor. E sabe o que é curioso? Deus continua dando. Aliás, vou te dizer mais. Eu tenho recebido mais depois que eu pedi interesse do que antes, quando eu queria. Um dia eu falei para Deus, o senhor é do contra. E quando eu queria, não vinha. Agora que eu não quero, mas é justamente ele está dizendo, você não vai se perder com essas bobagens. Nós estamos falando de maturidade. Então a minha pergunta a você é fome de quê? Deus impôs sobre a nação de Israel. Eu vou humilhar. Eu vou dar didática para vocês. Funcionou? Com a maioria não. Números capítulo 11, de 4 a 6, diz assim, e o populacho estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos, mas agora nossa alma está seca. Outra tradução diz, definha. E não vemos nada a não ser esse maná. Por que Deus humilhou e deixou ter fome? Para eles valorizarem o maná. Entender que não é só daquilo que o homem vive, mas desse outro plano.
Agora, o texto diz que eles olham e eles estão enfastiados de maná, querendo voltar para aquilo. Então a abstinência não funciona quando imposta. É por isso que não adianta impor. Outro dia alguém falou, pastor, quais são as regras do jejum? Eu falei, a regra é que não tem regra. Jesus não definiu a periodicidade, não definiu o tipo do jejum, não definiu, duração. Por quê? Quanto mais espontâneo isso é, melhor. Então no Velho Testamento, ninguém era obrigado a fazer voto, mas quando Deus regulamentou os votos, Ele está dizendo, eu espero que vocês façam. Mas vai fazer quando quiser, se quiser, do jeito que quiser. Mas eu espero que vocês façam. Porque nesse momento que nós começamos a dar essas pausas e vamos desintoxicando a nossa alma, a capacidade de percebê-lo em níveis diferenciados começa a surgir. Quem está entendendo? Eu creio que nós seremos atraídos por Deus a um tempo e a um lugar de realmente entrar nesse profundo interesse de quem Ele é e do que Ele tem. Durante muito tempo eu estava um texto de Amós 8:11, fora do contexto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu dizer, gente, Deus vai trazer fome por Ele. Não é isso que o texto está falando. Se você olhar o contexto, os versículos anteriores do 4 a 7, você vai ver que os israelitas foram julgados porque eles haviam se fartado do pecado. Agora, lembra que Jesus falou aí de vocês estão fartos, que vão ter fome? Tem hora que a fome vem como juízo, não mais como meio de acesso. O verso seguinte, o 12, depois de dizer que Deus envia fome, não fome de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras, Deus diz assim, andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Deus vai dizer, agora é tarde, agora é fome, a fome vem só como juízo. Que Deus nos livre de entrar num lugar onde a gente só descubra a importância daquilo que não possa mais ser desfrutado. Que nos ajuda a saber transitar com maturidade entre essas coisas. Pastor, o senhor quer a comida? Quer a provisão abundante? Quer o avivamento no casamento? Mas não quero viver só aqui, quando a Bíblia diz que aqui tem uma plenitude de alegria e delícias, delícias. Há uma doçura nesse lugar que a maioria de nós está perdendo a capacidade de sentir. E o jejum terá um papel importante, não só na ativação do poder, das conquistas. Interessante que ele vai liberar até aquelas coisas, quanto mais a gente se desprende delas, melhores candidatos nos tornamos a receber de Deus, sem que haja concorrência. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Não me entenda mal. Eu tenho passado a vida inteira obcecado pelo sobrenatural, pelo mover de Deus. O homem foi criado para viver nesse lugar. Ele é satisfeito quando entra nesse lugar. Sabe alguma linha fina entre você ficar só no lugar da bênção e você, além disso, sem descartar nada disso, entrar no lugar onde você desfruta melhor o abençoador? Aí você olha para aquela igreja do livro de Atos, perseguida, às vezes privada de alimento, de roupa, de coisas básicas, de liberdade. Esse povo continuava feliz. Porque qualquer alegria nessa esfera natural aqui era um plus, era um efeito colateral. A essência deles estava aqui. A maioria dos crentes hoje não sobrevivem a uma traição, não sobrevivem a um divórcio, não sobrevivem a uma bancarrota financeira. Eu fico me perguntando que tipo de fé nós estamos construindo. Por que não existe mais a capacidade não só de dizer, ainda que a figueira não floresça, o produto oliveiramento, mas dizer, eu me alegrarei no Senhor, porque o que nos preenche não são essas coisas. O que vem, amanhã pode ir. O que foi, amanhã pode voltar. Essas coisas são transitórias, são temporais. Mas o que nós temos aqui, a um nível tão extraordinário,
de realização, de prazer, que a igreja precisa descobrir isso. E Ele quer que a gente se perca nesse lugar. Onde Ele vai se tornando tão atraente, tão fascinante, que as outras coisas perdem o valor. Eu completei 50 anos de idade, em dezembro do ano passado. E sim, eu me dei a Harley, um dia antes. Minha esposa falou, tá feliz? Eu falei, não. Ela falou, como é que é? Isso é a moto do seu sonho. Eu falei, isso é só uma moto. Eu falei, eu estou na crise do Eclesiastes, tudo é vaidade. Não condeno. Estou tentando manter tudo que eu de vez em quando falo para Deus. O Senhor me mandou viver mais, lembra? Eu fico tentando até me justificar. Eu falei, Kelly, eu estou em crise. Ela falou, qual a crise? Eu falei, amor, teve coisas que a gente quis a vida inteira e não podia. E nós estamos vivendo um momento de tanta colheita, que hoje eu posso tudo que eu queria, mas não quero mais. E sabe, é curioso isso. Porque houve uma fase na minha vida que muitas conquistas não eram algo só espiritual. Tinha algo muito de encher a alma, de realizar, de sentir importância naquilo. Gente, eu não sei explicar o que tem acontecido. Eu estou me lixando, eu não preciso de realização nenhuma. Eu tenho tudo aqui. E de repente você olha e diz, beleza, essa é a hora que quando o dinheiro, a provisão vem, ele vira servo e não senhor na sua vida. A Bíblia fala de gente escravas dos prazeres. Era o estado que nós estávamos. Só que aí Timóteo fala de um outro nível, que já não é mais o não crente escravo do prazer. Ele fala de gente que tem se tornado mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para ele dizer amigo de Deus, ele não está mais falando do ímpio, gente. O ímpio tem inimizade com Deus. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Agora é gente que já saiu da escravidão dos prazeres, conheceu a Deus em intimidade, por isso é bem legal, mas com o tempo ele diz, apesar de não ser escravo, ainda gosto mais disso do que daquilo. Está mais amigo de cá do que de lá. E nós estamos esperando um avivamento se manifestar. O nosso coração ainda está muito dividido. Deus quer integralidade de nós. Tem uma hora que você entra nesse lugar, uma semana e pouco atrás. Eu chamei o rapaz do nosso ministério que trabalha gravando e editando nossos vídeos. Começamos uma série nova no YouTube chamada Fundamentos Doutrinários. Eu tenho material gravado quase até o fim do ano, mas eu estava adiantando, falei, bora, vamos pregar fogo. Aí ele senta na minha frente e falei, só deixa eu ajustar um negocinho aqui. E eu fiquei ali, eu achei que eram uns 15 minutos, talvez 20. Olhei para ele e falei, pronto, vamos gravar. Ele deu um sorrisinho diferente, falei, o que foi? Ele, não, nada. Rapaz muito educado, gentil. Eu falei, o que foi? Não, nada, pastor, desculpa. Eu falei, o que foi? Ele falou, você viu que horas são? Olhei no relógio, 5 horas. Ele chegou para gravar às 2. Aquele pedido meu, espera um pouquinho, foi antes das 2:30. Mais de 2h30 se passaram. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Parecia aqueles filmes dos Transformers. Um carro, o negócio começou a abrir. E Deus me trouxe uma revelação da palavra. Eu dizia, não. Eu não fiquei 2h30 nisso aqui. Ele falou, sim, e eu aqui sentado te olhando. Para mim foi 2h30. Eu falei, para mim foi 15 minutos. E de repente você começa a dizer, cara, que prazer é esse? Que você perde a noção do resto. Eu li a Bíblia a vida inteira, mas o que eu venho sentindo dela ultimamente está bem mais doce. Eu preciso te encorajar. Eu não quero te oprimir, eu preciso te encorajar. Virão dias de rompimento. A igreja vai transicionar não só para um lugar de mais expressão de poder, de provisão, de milagres, mas gente, quando a Bíblia diz que é o mais formoso entre os milhares, não é essa beleza física, é uma coisa tão fascinante, tão atraente. E tudo que Ele quer é que a gente pegue o caminho de volta com interesse.
para resgatar o interesse, nós vamos ter que desintoxicar um pouco. Espírito Santo, a palavra foi comunicada de acordo com a tua direção. Estou ciente da limitação, tanto para comunicar como para recebermos a tua palavra. Mas essa é a hora que confiamos que o Senhor fará algo mais, e nos levará não só a um lugar de um entendimento espiritual mais profundo, mas de um rompimento. Nós queremos ser mais amigos de Deus do que dos prazeres. E nós clamamos por essa capacidade de sondar o coração, questionando fome de quê? O que está norteando a nossa vida? Nós queremos resgatar a cultura do jejum, as práticas de abstinência, com a mentalidade certa e correta, sem nos privar permanentemente de tudo aquilo que o Senhor concede, mas ao mesmo tempo despertando a sensibilidade do coração. Isso não é algo meramente humano. Nós precisamos do Senhor, da tua graça, do auxílio do teu Espírito, do teu toque. E eu oro pelo teu sopro de vida nessa hora. Que aquele sentimento de saudade possa encher o coração de muitos. Saudade do lugar secreto, saudade dos encontros íntimos e profundos, saudade da sensibilidade à tua pessoa e não só ao teu mover. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Deixa que o Espírito Santo te envolva, te enche, te restaure, te renove. Manaye chalayendu ayaye chalaye chelekaye lakashie laye chalaye laye loya chuya toria cheleyaso andaye suryaye chalaye hosaye chalayo Yondo yasu yela yatika onayasu. Andayo sulada. Yendalas tiki dombrunga anaka solanda.
Henderiandolo mastikia jolo yaya suyenda. Mamastikimbro. No vrandaya shandara. Nesha. Nosha. Nianda. Nosulanda. Nesta cachula. Juya nosunala. Neshantayo nuya su. Achula kato. Jimanaya cholendika. Anasto tulumaya cholandasto. Losomanaya. Losombanaya chilandaya surikata. No meu reino há delícias e prazeres, rios que fluem do trono, cheio de vida, cores. A sede e a fome são saciadas do que há de melhor. Por isso na minha palavra está escrito que se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Sim. O melhor está além do pão, do vinho, das danças, das músicas. O melhor está no amor, na paz que excede o entendimento, dos frutos da justiça e do amor pela justiça. O melhor está no calor de um abraço, nas mãos que se estendem de um amigo, na provisão abundante da minha palavra. O melhor está na marcha do exército, que não tem armas nas mãos, mas harpas e instrumentos que louvam e adoram, cuja dança e alegria verdadeiramente se tornam força. O melhor do meu trono está disponível à minha igreja. Uma vida de excelência no Espírito, onde ouvir a minha voz é mais importante do que qualquer outra voz. Onde seguir as minhas direções trarão resultados que nenhum homem poderiam te guiar. Filho meu, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Não deixe que o teu entendimento sobrepuje a minha vontade. Deleita-te no meu caminho e submeta-se à minha palavra. Cristo muito breve do céu virá, pois prometeu e jamais falhará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Você pode levantar suas mãos. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Diga: Deus é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. O Espírito Santo estava me fazendo fazer uma leitura enquanto o ministro estava pregando. E a leitura foi tão forte para mim, quando ele falava de um lugar do natural e de um lugar do espiritual. E a minha leitura pelo Espírito foi que, na verdade, o que Deus quer é que tenhamos vida, que estejamos vivos, porque a legalidade do homem está no estar vivo, ter um corpo. A nossa legalidade é o nosso corpo aqui na terra.
Eu posso falar todas as línguas, interpretar línguas, ter todos os dons, mas morto, perco a legalidade de estar aqui. Porque a legalidade de estar aqui é ter um corpo. Sem ele, a obra de Deus não pode ser feita. Então o que Deus nos falou nessa noite, a leitura veio para mim, eu quero vocês vivos. Vocês podem ter essa porção e podem ter essa, mas vocês precisam estar vivos. Por isso o equilíbrio. Bendito seja o nome do Senhor.